Nosso Deus é um Pai amoroso. E como todo bom pai, ele nunca desejou que seus filhos vivessem sozinhos, isolados ou sem direção. Desde o início, o plano do Senhor foi formar um povo, uma família, onde cada pessoa encontrasse acolhimento, amor e propósito. A igreja é essa família. Por isso, nessa nova série de mensagens, Uma Família a Pertencer, queremos refletir sobre o que significa fazer parte da família de Deus. Como filhos e filhas amados, fomos chamados não apenas para crer, mas também para pertencer. Mais do que um ajuntamento religioso, a igreja é um lar, um lugar onde somos conhecidos pelo nome, onde choramos juntos, celebramos juntos, servimos juntos e crescemos juntos. É aqui que aprendemos a amar como Cristo nos amou, a perdoar como fomos perdoados e a viver em unidade. Esta noite tão linda, tão propícia para ouvirmos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor traga cada mente cativa ao trono da Tua graça e que as palavras ditas nesse lugar sejam todas elas dirigidas e direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Toma a mente, o coração e a boca do pregador e usa como o Senhor deseja. Deus, fala conosco nessa noite, no início dessa nova série, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querida igreja, hoje é o primeiro domingo do mês de maio, o mês da família. E a nossa nova série é essa, Uma Família a Pertencer. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje à noite. Quantos creem nisso? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: meu irmão, Deus tem uma palavra para você hoje. Se prepara, se prepara. Deus tem uma palavra e eu creio que a palavra de Deus, ela muda todas as coisas. Todas as coisas acontecem por um propósito e por uma determinação de Deus. Eu não creio em coincidências. Eu creio em providências de Deus. Quantos creem nisso? Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não tenha dúvida, até as coisas ruins que Deus permite, é porque Ele tem um propósito em cada uma delas. Deus tem uma palavra para você, e Ele tem movido as nossas vidas. Ele é quem dirige essa igreja, Ele é quem dirige a minha vida e a sua vida, e nós estamos aqui debaixo de uma direção de Deus. Eu estou encantado ainda com as últimas séries que nós vivemos aqui na igreja. No mês passado, ídolos. Você está lembrado quantos ídolos caíram aqui por terra? Os ídolos da felicidade, o ídolo do hedonismo, o ídolo da religiosidade. Vários ídolos caíram aqui diante de nós e Deus tem avançado nesse propósito. Os encontros de Jesus, como nós fomos abençoados, onde Jesus se encontra com a pessoa, a vida muda, as determinações mudam, o caráter muda, a integridade muda. Nós passamos a ter mais obedientes a Deus e andar mais perto do Senhor Jesus. Em fevereiro, não desista. Deus tem algo especial com você esse ano. E já se passaram 5 meses, o ano de 2025. E Deus está nos conduzindo em excelência.
Começamos esse ano com essa frase e hoje eu tive a grata alegria de, na minha classe, no domingo de manhã, se você está chegando na igreja agora, você não pode perder a classe do acolhimento. E também, se você se converteu e deseja se batizar, a classe hoje de manhã estava lotada de gente. E você precisa vir no domingo de manhã, de 8h30 até as 9h30. É 1 hora de aula, tem hora para começar e hora para terminar. E eu sempre pergunto às pessoas que estão chegando aqui na IBF, eu pergunto qual o nome, pergunto quanto tempo a pessoa está aqui na igreja e o que mais chamou a sua atenção aqui na IBF. E geralmente as pessoas dizem o acolhimento, dizem o louvor, dizem a palavra, mas hoje eu ouvi pela primeira vez de um casal que veio do Pará, estava na nossa igreja, vai estar chegando gente em todo lugar para essa igreja. E aí, quando eu perguntei a eles, o que mais marcou vocês nessas 2 semanas que vocês estão aqui na igreja? E eles disseram, pastor, a palavra que marcou o nosso coração foi excelência. E eu, sério? Ele, sério? Por quê? Porque que a gente chega nessa igreja, é tudo feito com tanta excelência. E eu fiquei todo fofo, assim, o coração. No banheiro a gente vê excelência. Eles disseram, no templo a gente vê excelência em cada detalhe dessa igreja. E é isso que nós estamos tentando nos mover, na excelência. Numa família a pertencer é o nosso tema desse mês de maio. E nós vamos nos mover nessa perspectiva. Mas eu quero definir primeiro essa palavra pertencer. A expressão pertencer, ela é utilizada para descrever uma família que promove um sentimento de acolhimento e de apoio para todos os membros da família, criando um ambiente onde cada um deve ser valorizado e tem um sentimento de pertencimento. Uma comunidade de amor, que deve ser um lugar onde os membros se sintam seguros, se sintam amados e se sintam aceitos, independentemente das suas diferenças ou dificuldades. Nesse mês de maio, mês da família, o domingo que vem é o Dia das Mães, e nós queremos nos mover em pertencer, uma família a pertencer. Esse tema foi copiado da igreja do pastor Carlito Paz, lá em São José dos Campos, em São Paulo, e do bispo Márcio Meira, aqui em João Pessoa. E nós entendemos que pertencimento é algo que nos dá alegria, que nós nos movemos nessa área, temos apoio, temos acolhimento, temos a expressão também que ela implica oferecer apoio emocional, social, econômico, criando um ambiente de cuidado e proteção para todos aqueles que recebem ao Senhor Jesus e que se colocam nessa comunidade. É uma alegria poder servir a Deus dentro de uma família a pertencer. John Piper, ele vai dizer que a família é um projeto de Deus que exibe a sua glória e transmite uma fé genuína e uma fé de geração em geração. Eu estava pensando hoje de manhã aqui, nessa fé que muda gerações. Hoje de manhã estava aqui conosco a nossa netinha, hoje de manhã, Luísa estava aqui, e ela representa a minha 2ª geração. Eu sou a 4ª geração dos meus pais. Eu sou o primeiro pastor da família, dos meus pais. A minha geração primeira é o pastor Caio e Daniel, são os meus 2 filhos. Caio chegou aqui, ele tinha 4 anos de idade. Nós temos crianças aqui de 4 anos, que daqui a 20 anos vão ter 24 anos, e elas estarão envolvidas numa nova dimensão de cuidado, de carinho e de amor, de uma família a pertencer. E Luísa estava aqui hoje, e a gente pôde abraçar ela, beijar e glorificar a Deus, porque aquela criança que tem apenas 6 meses de vida, ela está caminhando numa direção para a sua próxima geração. E quando nós percebemos que a nossa próxima geração, ela está chegando, nós temos a responsabilidade de investir nessa geração. Eu estava tendo um casal essa semana lá em casa, e eu estava dizendo a ele, essas crianças, vocês precisam vigiar, vocês precisam
orientar. Vocês precisam ser exemplo para essas crianças, porque daqui a 10, 15, 20 anos, essas duas meninas, elas serão duas mulheres de Deus. E quem vai sustentar essa família? Quem vai colocar um prumo nessas duas meninas, se elas não desejarem ter um relacionamento igual aos seus pais, igual a sua mãe? Como isso vai acontecer? E eles caíram em si, entendendo que a seriedade é muito grande de construir uma família. As palavras que você diz, a bênção que você libera sobre os seus filhos, as maldições que você libera sem se perceber, estão avançando nas gerações futuras. A importância do sentimento a pertencer é um sentimento que é fundamental para o bem-estar emocional, social do indivíduo, pois contribui para uma formação de identidade nova em Cristo e a construção das relações saudáveis, desenvolvendo o sentimento de propósito de vida. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas Deus tem uma palavra para o seu coração hoje à noite. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Nosso desafio esse mês é compartilhar a nossa família IBF. Deixarmos o egoísmo de lado, deixarmos o comodismo de lado, deixarmos o comodismo para trás. Precisamos compartilhar a mensagem do Evangelho. E essa mensagem que transformou a minha vida e a sua vida não pode ficar presa nessas quatro paredes. A definição de igreja no grego significa eclesia, que significa chamados para fora. Eu estou numa alegria grande. Por quê? Segunda-feira agora, amanhã, não vai ter nenhuma reunião aqui dos líderes de célula. Por quê? Porque eles já estão prontos e preparados para a nova dimensão de ação missionária que Deus está levantando na vida de cada um deles. Na terça-feira nós teremos aqui o nosso culto de oração. Por quê? Porque nós estávamos tendo esse culto na quarta-feira, e agora nós retornamos com ele para terça-feira, porque na segunda a equipe já foi preparada. E eu digo isso com muita alegria. Essa semana começam as novas células missionárias da IBF. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso? Mais forte, mais bonito, IBF. Aleluia! 23 novos lares estarão sendo abertos essa semana para estudar essa palavra que está sendo pregada aqui hoje. E as vidas vão ser alcançadas no nome de Jesus. Amém? Queridos, que alegria é essa? Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gregos. Essa mensagem que transforma a minha vida e a sua vida pode transformar outros. Estamos vivendo hoje nas decisões que nós tomamos ontem. Quantos se lembram aqui quando a gente estava anunciando o segundo culto? Há quantos meses atrás? 6 meses atrás? 6 meses atrás nós tomamos uma decisão de fazer o segundo culto. E aí nós estávamos com a igreja lotada à tarde, nesse culto da tarde, às 5:30. Mas nós ousamos, nós tomamos uma decisão de fazer um culto de manhã. E hoje de manhã tinha muita gente aqui, está quase lotada a igreja, à tarde está quase lotada a igreja. Nós já estamos duplicando os espaços por causa de uma tomada de decisão. E eu quero motivar você. Essa palavra pode mexer com as suas estruturas hoje à noite. Essa palavra pode levantar você dessa cadeira e levar você a cumprir a missão de Deus. A missio Dei. Deus está em missão. Jesus veio ao mundo e ele não parou. Você vai ver hoje no texto que nós lemos. Jesus estava em missão o tempo inteiro. Ele percorria as cidades, as sinagogas da Galileia, da Judeia. Ele não parava. Porque se Deus está em missão, Jesus está em missão, Ele criou a igreja dele para a missão, e nós não podemos considerar a missão apenas os nossos projetos missionários. Apenas 7 dias em Barra de Santa Rosa. Não, aquilo ali é uma ajuda que a gente está dando. A PIB de Barra de Santa Rosa, porque é uma igreja de 49 anos, se eu não me engano, é 59 anos, que está lá.
que já se envolveu com política partidária, e pastor fulano está preocupado, pastor Djalma, essa igreja precisa de um avivamento. E nós vamos sair daqui para passar 7 dias numa cidade, pregando o evangelho, motivando aqueles irmãos a continuarem cumprindo a missão. Quem está me entendendo diz um glória a Deus. Mas isso não é apenas a missão da igreja. Nós precisamos entrar em missão aqui, missões urbanas, missões de compaixão. Deus disse a Josué: esforça-te, seja corajoso e não temas, porque eu estarei contigo aonde quer que andares. Josué 1:9. Hoje nós temos 2 cultos, e nós já estamos sonhando com o 3º culto. Por quê? Porque essas células, o evangelismo, a vida das pessoas vão mudar. Quando nós sairmos dessa cadeira e começarmos a pregar o evangelho, você vai ver hoje, na palavra de hoje, como Deus pode agir só na pregação do evangelho. Queridos irmãos, nós não podemos ficar aqui nessa comunidade, nessas 4 paredes fechadas, com esse ar-condicionado gostoso, com esse culto maravilhoso. Nós não podemos ficar aqui. Não fazemos bem se ficarmos aqui. E quando eu falo essa frase, eu me lembro de uma passagem que está lá em 2 Reis, capítulo 7, e conta a história de Samaria, uma cidade que foi sitiada pelo exército sírio, e o exército sírio fechou as portas da cidade, sitiou, e não entrava comida nem bebida, e a crise econômica, financeira e de alimentos se estabeleceu em Samaria, ao ponto das famílias começarem a comer os próprios filhos. E o rei foi abordado por uma família que tinha comido a criança de uma família, e quando foi comer a criança da outra, a família não liberou a criança, e levaram para o rei. O rei rasgou as suas vestes e ficou indignado. Aí, no meio da crise, Deus sempre levanta um profeta. O profeta Eliseu, ele disse: amanhã, por essas horas, aqui na porta de Samaria, vai dar comida barata para todo mundo, por um ciclo de farinha de prata. E quando isso aconteceu, do lado de fora de Samaria tinha 4 leprosos. E os 4 leprosos, diz o texto, eu estou parafraseando aqui, porque não dá tempo de ler tudo. A mensagem não é essa hoje, é daqui a pouco. Quando esses 4 leprosos estão do lado de fora de Samaria com fome, a cidade em crise, o acampamento dos sírios, dos assírios lá, e eles disseram: se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, nós morreremos. Então não resta outra coisa, vamos lá no acampamento dos assírios, e se eles nos deixar viver, nós viveremos. Se ele não deixar a gente viver, nós morreremos. Pelo menos a gente toma uma atitude. E eles saíram, os 4. Quando eles chegaram no acampamento dos assírios, que chegaram lá, todos os assírios tinham, naquela noite que o profeta profetizou, todos os assírios fugiram com medo, porque Deus fez eles ouvir um barulho de exércitos, e eles fugiram, deixando tudo no acampamento. Ouro, prata, comida, bebida, vinho. E os 4 leprosos entraram no acampamento sozinhos. E começaram a comer e a se fartarem. Mas um deles teve uma frase que ele disse: nós não fazemos bem se ficarmos aqui enquanto a cidade está lá fechada, as pessoas morrendo. E aí eles voltam, entendo eu, como missionários, trazendo boas novas para Samaria. E eles batem na porta e dizem: antes de bater na porta, pausa. Os 4 leprosos eram rejeitados, eram humilhados, eram a escória da sociedade, ficava lá fora da cidade. Mas mesmo assim, eles tiveram compaixão de todo mundo que estava dentro de Samaria, e eles bateram a porta se abriu, todo mundo saiu, foi lá no acampamento, e eles pegaram comida, bebida, e no outro dia tinha comida quase de graça na porta de Samaria, para cumprir a palavra do profeta. Quem está me entendendo diz amém? Assim Deus vai fazer com a IBF. Nós somos esses leprosos, que somos mensageiros das boas novas para Mangabeira,
que está sitiada, como os samaritanos, como Samaria, com fome, comendo gente, fazendo sacrifício de animais, idolatria, pornografia. Toda Mangabeira está clamando por uma palavra de salvação. E nós somos esses missionários que vamos sair dessas 4 paredes. Posso ouvir um amém? E pregar essas boas novas que Jesus nos libertou. Amém, queridos? Por que nós vamos fazer isso, pastor Djalma? Porque nós somos filhos de um Deus que se preocupa com as pessoas que estão sitiadas, escravizadas. Nós vivemos numa geração enferma, irmãos. Vivemos numa geração doente emocionalmente. Vivemos numa geração onde crianças, jovens e adolescentes são escravas de remédios de ansiedade. Muitas pessoas vivem sonos artificiais. E nós temos a palavra de vida. Esses 4 leprosos mudaram a história de Samaria. E Mangabeira precisa conhecer a mensagem que transforma as nossas vidas, o que transformou as nossas vidas. Vamos ao texto que nós lemos, por favor, ao primeiro versículo de Mateus 9:35, diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando toda sorte de enfermidades. E eu quero destacar aqui 4 verbos. Primeiro, percorria. Segundo, ensinava. Terceiro, evangelizava. E quarto, curava. Guarde esses 4 verbos. São as nossas 4 reflexões hoje à noite. Primeira, percorria Jesus todas as cidades e povoados. O primeiro passo para participar ou para trazer as pessoas a uma família a pertencer, nós precisamos tomar uma atitude de se levantar dessa cadeira. Nós precisamos sair. Jesus percorria as cidades, as sinagogas, os povoados, e ele andava, ele estava em missão. Jesus procurava ir nas casas onde as pessoas estavam. Em todas as cidades e aldeias havia as pessoas nas casas. Jesus não esperou que as pessoas viessem até ele, como João Batista. Ele tomou a iniciativa, ele foi à procura delas. Ele realizava visitas domiciliares. Ele andava na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Esse homem andava nas casas e ele discipulou 12 homens. E ele enviou 70 discípulos para andar de casa em casa pregando o evangelho. E ele disse: a casa que receber vocês, entrem, não peça nada, pregue a palavra. Os que não receberem vocês, bata até o pó do pé e saia dessa casa. Samuel Keller afirmou certa vez que a chave para as almas das pessoas estão penduradas dentro das suas próprias casas. Por isso é necessário ir até elas, procurá-las em suas vidas cotidianas, em suas aflições, em suas doenças e na sua solidão. Eu creio nisso. As pessoas, quando saem de casa, elas colocam muitas vezes uma máscara e vivem uma farsa. Mas é em casa que as coisas se revelam. É em casa que elas guardam os seus segredos. E é nas casas que Deus quer agir. Essa semana nós estamos avançando no reino, nós estamos nos movendo para cumprir a missão, porque essas 23 células estarão cheias de Deus nas casas, louvando, adorando e pregando a palavra do Senhor. Quantos creem nisso? Digam amém. Pastor, eu posso fazer parte das células que vão começar, quem não fez o treinamento? Não, por quê? Porque a gente não quer que essas células sejam para os crentes, as células é para o não crente. Então você precisa vir para a nossa escola de líderes, que domingo vai ter novidade aqui. Pastor Jefferson vai estar comunicando aqui no telão como você faz parte das células e da escola de líderes. Primeiro precisa pegar a visão. Você precisa colocar o óculos das células e entender que você não está ali para cuidar dos crentes ou alimentar uma comunhão. A gente já viu que isso não tem resultado. Nós estamos abrindo as nossas casas para pregar o evangelho, e as pessoas que ouvirem isso, elas vão ser alcançadas
pelo amor e a misericórdia de Jesus. Amém? Presta atenção o que Jesus fez. Jesus, ele saiu, ele percorria as cidades, as sinagogas. Queridos irmãos, hoje nós precisamos sair para cumprir a missão. Jesus foi ao encontro das pessoas e nós também precisamos ir ao encontro das pessoas. É nas reuniões, nas casas, que a glória de Deus vai se manifestar. Jesus, quando chegou perto de Sicar, no poço de Jacó, ele para e deixa os discípulos entrar em Sicar, e ele fica lá esperando intencionalmente a mulher samaritana. E quando ela chega ao meio-dia para pegar água, ele diz: me dê um pouco dessa água. Jesus começa um diálogo com a mulher, ele vai ao encontro dela. Ele sabia que ela estava lá, ele sabia que ela ia naquela hora, porque era uma hora que nem todas as mulheres iriam. Ela tinha vergonha da sua situação, e Jesus vai ao encontro daquela mulher. E quando ele chega lá, ele diz: você pode me dar um pouco d'água? Ele diz: você, sendo judeu, me pede para água, que sou mulher samaritana, e vocês conhecem da história. Mas o que eu quero chegar no cerne dessa conversa é que Jesus tomou a iniciativa. Jesus foi ao encontro das pessoas. Quando ele terminou de falar àquela mulher, ele revelou pela primeira vez que era o Messias, que era um profeta. Ela sai para Sicar, ela vai proclamar a palavra de Deus, e ela traz a cidade inteira para ouvir Jesus. E quando os discípulos chegam com a comida e dizem: Senhor, aqui está o alimento, você não quer comer? Jesus diz, João 4,34: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A Bíblia diz que Jesus estava em missão. Jesus estava evangelizando. Jesus estava pregando a palavra do reino. Você vai ver isso em Marcos 3,7, em Lucas 6,17, em Mateus 4,23, a mesma expressão. Percorria Jesus todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E a sua fama percorria toda a Síria. Trouxeram-lhe também todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Quantos creem que Jesus continua curando hoje e eternamente? Hebreus vai dizer isso. Jesus veio para curar, libertar, salvar e fazer milagres. A grande questão é que Hebreus 13:18, que diz que o mesmo Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se revela não para o nosso bel prazer aqui na igreja. Ele se revela na missão. Marcos capítulo 15, verso 16, a Bíblia vai dizer, quando Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais, 2 pontos, acontecerão naqueles que cumprirem a missão: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Queridos, os milagres acontecem durante a missão. Essa semana eu recebi um casal lá em casa, Ruth, Nathalie. Ela está chegando na igreja agora. O filhinho dela estava doente, eu fui lá no hospital visitar. E ela disse: pastor, Deus me curou de um problema incrível. Desde a minha infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, eu tinha ataques de epilepsia. Eu tinha convulsões diárias lá em casa. Todo mundo já sabia como lidar com isso. E o médico disse: você nunca vai deixar de ter esses ataques, porque isso vai ficar para o resto da sua vida. Mas Jesus é o médico dos médicos e curou Ruth.
Ruth faz 10 anos que não tem uma crise, nem toma um comprimido. Você pode aplaudir a Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Milagres. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus vai ao encontro da multidão, e ele vai ao encontro da multidão para surpreender, para superar as expectativas de cada um de nós. Olha para você. Aonde você estaria se não fosse Jesus na sua vida? Agora, hoje, domingo. Aonde você estaria se não fosse Jesus na sua vida e ao seu encontro? Glória a Deus. Que Deus se revela ainda hoje. Que Deus continua se manifestando através dos dons, dos milagres. Jesus disse em João 14: credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Credes ao menos por causa das obras que eu faço? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, obras maiores farão. Está à nossa disposição, querida igreja, querida família. Precisamos ter coragem, ousadia, para percorrer os lugares que as pessoas estão. Nós estamos nos movendo. Estamos nos movendo pela 4ª vez, e essa pela última vez definitiva. A nossa igreja está se posicionando como uma igreja extremamente missionária, de ir ao encontro das pessoas. Segundo verbo, que a hora não espera. O segundo verbo está no mesmo versículo, é o verbo ensinando. Ensinar refere-se à instrução dada ao povo. Percorria Jesus todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas. A exposição da palavra de Deus e a exposição das Escrituras fazia com que os fariseus acreditassem em Jesus, porque ele tinha revelação da palavra. O objetivo é que o povo seja ensinado, e a partir da autoridade, os estatutos humanos sejam mudados pela própria exposição da palavra através do ensino. A palavra, novamente, é a palavra poderosa, é a palavra do Espírito Santo, é a palavra que é gerada no coração de Deus e ela é ministrada. A palavra sozinha tem poder. A Bíblia diz que a palavra é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que divide as juntas e medulas e vai abrindo caminhos para aquilo que Deus quer fazer. A palavra. Não foi por acaso que Jesus deixou essa recomendação na sua principal ordenança aos seus discípulos, depois que ele morre, ressuscita, e depois ele vai embora, e ele diz aos discípulos em Mateus 28, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não mandou você convencer ninguém, Jesus mandou você ensinar. Jesus mandou você percorrer os caminhos. Percorra os caminhos, vá lá nas casas e ensine a eles. Porque quando você começar a ensinar, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quantos podem dizer amém? É no terraço da sua casa, é na sala da sua casa que os milagres de Deus vão acontecer. Quando, pastor? Quando você se mover. Se você continuar aqui quietinho, sentado nessa cadeira, nenhum milagre vai acontecer na sua casa, nem na sua vida. Mas se você se levantar, se você for ao encontro daquelas pessoas que precisam conhecer Jesus, os milagres irão acontecer. O ensino faz parte da missão. João 16:8 diz: o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim, Jesus disse. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque
o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, Jesus cuidou de todas as coisas, providenciou todo o ambiente para que nós pudéssemos pregar a palavra. E quando nós começarmos a ensinar a palavra, João 8,32 vai acontecer. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Ditas, faladas. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade. Terceiro e penúltimo verbo: anunciar. Queridos, do lado do ensino acontece como uma segunda característica, anúncio, proclamação de alegria. O texto que nós estamos meditando nele é Mateus 9,35, continua dizendo: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, ou seja, proclamando o evangelho do reino. Quem sai para pregar o evangelho? Quem ouve a palavra, esse é chamado de arauto. Quem ouve a proclamação com alegria, deve saber que está sendo convocado para uma missão. Hoje à noite, estamos aqui numa base missionária da Juvep. Quando eles se reúnem na escola, quando nós nos reunimos lá em Barra de Santa Rosa, e nós fazemos um quartel general, onde tem louvor, que João está lá ministrando louvor, palavras são dadas, e no outro dia nós saímos para a cidade como um exército para pregar a palavra do Senhor. Hoje aqui, nós estamos numa concentração missionária. Deus está levantando uma nova igreja, Deus está levantando um novo povo, Deus está levantando um povo que vai comunicar a Mangabeira, que está presa, que as boas novas de grande alegria. Queridos irmãos, Lucas 2, 9 a 11, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho. Durante a vigília da noite, um anjo do Senhor desceu do céu onde eles estavam, e a glória do Senhor abriu-se no meio deles, e ficaram atônitos, com grande temor. Mas o anjo, porém, lhes disse: não temas, eis aqui eu trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus precisa nascer no coração dessas pessoas que estão escravizadas. Quantos estão entendendo essa palavra hoje à noite? Diz amém aí, irmão. Amém. Repita comigo, por favor. Nós anunciamos o reino de paz. Nós anunciamos um reino de justiça. Nós anunciamos um reino de misericórdia. Nós anunciamos um reino que tem compaixão pelos perdidos. Nós anunciamos um reino de libertação. Nós anunciamos um reino de muita alegria. Porque a mensagem que nós carregamos, ela é cheia de alegria. Quando você abrir a sua célula, que as pessoas chegarem lá, você vai se lembrar dessa palavra, e você vai dizer: Deus, não é o pastor Djalma que está aqui, sou eu que estou aqui. Eu estou ministrando essa palavra. E a pessoa vai começar a ser envolvida pela palavra. O Espírito Santo que convence ela do pecado, da justiça e do juízo vai estar lá. E você vai ser como um parteiro, como um enfermeiro, que vai estar recebendo aquelas novas vidas. E vai dizer assim: olha, eu também passei por isso. Um dia eu abri o meu coração e Jesus entrou na minha casa. Hoje, Jesus está agindo de maneira sobrenatural na sua vida, e eu estou aqui para lhe ajudar. Vai mudar tudo, irmãos. Vai mudar tudo na sua vida quando você começar
a ter coragem para cumprir a missão de Deus. E eu vou encerrar com o último verbo: curar. Percorria Jesus todas as cidades, povoado, ensinando. Depois pregando o evangelho do reino. Depois curando todas as sortes de enfermidades. Quantos creem que Deus continua fazendo milagres hoje? Eu creio. Eu continuo crendo. E eu quero encerrar essa última reflexão dizendo, pois, que o reino de Deus está em vigor. Jesus veio pregar. Ele veio pregar a liberdade aos oprimidos. Eu acho linda essa expressão de João 3,8. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ah, queridos, como é bom poder pregar a palavra e ver os milagres de Deus acontecendo na igreja. Foram quase 200 pessoas que começaram o nosso treinamento aqui de líderes de célula. E o que Deus ministrou ao nosso coração foi um senso de urgência, que nós precisamos nos levantar, que nós precisamos, como um exército da salvação, proclamar as boas novas de salvação todas as semanas na nossa casa e orar por aqueles que precisam de ajuda. Jesus, quando veio ao mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele foi embora, ele disse: vós sois a luz do mundo. Eu sou o pão da vida, vós sois o pão da vida. Jesus passou a autoridade, ele disse: todo o poder e autoridade foi me dado nos céus e na terra, portanto, vão. Eu estou comissionando vocês, vão e façam discípulos de todas as nações, ensine eles, batize eles. Eu costumo dizer que Deus não nos chamou para tomar conta das crianças, para tomar conta dos carros, para ficar na recepção. Deus não mandou a gente fazer equipe de louvor, Deus não mandou a gente fazer reunião dos diáconos. Deus mandou a gente fazer discípulos. E eu não quero constranger você, mas eu espero que a palavra constranja. Quantos discípulos você já fez esse ano? Quantos discípulos você fez o ano passado? Ou quantos discípulos você fez o ano retrasado? Notem que a cada dia a igreja de Jesus se distancia da missão dela. Por isso há um retorno agora para a palavra. Por isso há um retorno para o evangelho. Por isso há um retorno para o início. Quero voltar ao início de tudo. Quero encontrar-me contigo, Senhor. Senhor, eu quero pregar. Eu quero discipular. Eu quero fazer discípulos. Querida família IBF, somos uma família com pertencimento de amor. E nós não fazemos bem como aqueles 4 leprosos, ficarmos aqui. Nós precisamos tomar uma atitude, ter coragem. Se precisa de um treinamento, a igreja vai oferecer esse treinamento. Se precisa de orientação, nós vamos dar as orientações. Se preciso de intercessão, nós vamos interceder por você. Nós vamos estar juntos nesse processo. Mas é preciso que você tenha coragem. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, seja corajoso, não temas. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero encerrar dizendo que o último versículo desse texto, ele diz que: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai,
clamai, pedi. E Jesus disse, aquilo que a gente pede, a gente recebe. Aquilo que a gente busca, a gente encontra. Quando a gente bate, a porta se abre. Então nós estamos vivendo um tempo novo. Um tempo de ousadia. Um tempo de coragem. Hoje chegou um irmão para mim, depois do culto da manhã, pastor, eu moro na rua que vai abrir uma célula lá de casa. Eu não posso fazer parte da célula? Eu digo, claro que não. Ele disse, por quê? Porque você precisa, meu irmão, participar do treinamento e vir para cá, para ganhar a visão e poder ajudar aqueles novos missionários que estão na célula a ganhar outras pessoas para Jesus. Essa é a nossa missão. Ganhar, proclamar o Evangelho a toda criatura que precisa conhecer esse Jesus. Eu posso ouvir um amém, igreja? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos cantar um cântico. E eu quero desafiar você. Quando essa música começar a cantar, se o Espírito Santo está aqui nesse lugar, e Ele está falando ao seu coração, e Ele está querendo derramar o dínamos do poder de Deus em você, Ele está querendo derramar graça sobre a sua vida, e aonde você estiver, Ele vai derramar ousadia, unção, poder, e é nessa disposição que você vai ficar de pé no seu lugar e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. É nessa dimensão que o Espírito Santo vai mover os céus nessa noite, para lhe conduzir ao extraordinário de Deus, ao novo de Deus. E nós vamos ver essa igreja mudando de atitudes, quando nós nos levantarmos para cumprir essa missão. Enquanto nós cantamos, seja forte, seja corajoso, seja desafiado a cumprir a missão de Deus, no nome do Senhor Jesus.